ITN, PDM, 014 O inferno dos couves. Classe do objeto. QT nível de ameaça. Laranja autor. DR Murilo local de contenção. PDM, 014 está localizado às margens de um pequeno vilarejo em Pepo Island. Procedimentos especiais de contenção. Toda região onde o PDM 014 se aloja deve ser cercado por muros altos com cerca de 5 metros de altura, com um perímetro de 30x 30 metros, com uma única entrada provida de um portão de nível 5. Deve ter uma ronda de agentes FTMS PDM 17, 24 horas por dia, assegurando que não haja nenhum acesso de moradores do vilarejo ou algum outro indivíduo que não faça parte da fundação. Todo o perímetro deve ser cercado por lança-chamas, para queimar e eliminar todos os dejetos de PDM 014. A fundação tem deliberado o esvaziamento do vilarejo próximo de PDM 014, visando a segurança dos moradores, e transferência dos mesmos para lugares mais afastados ou até mesmo para outras regiões, como Pepinópolis ou Império Gnomístico do Norte. Entretanto, essa medida ainda está sendo debatida pela fundação. Atualmente os moradores desse vilarejo acreditam que a área de contenção de PDM 014 seja algum tipo de base militar. Isso foi orquestrado pela fundação para manter em segredo a anomalia que está contida ali. Características especiais de PDM 014. Descrição. PDM 014 é uma pequena plantação de couves, com um tamanho de 10x 10 metros, tendo no total 18 couves plantados. Visualmente esses couves têm um tamanho e coloração de couves normais. Entretanto, após as couves ficarem maduras, elas começam um processo de duplicação quase imparável, sendo somente eliminado pelos lança-chamas situados na área de contenção. Caso contrário, os couves se duplicam até uma quantidade ainda não documentada pela fundação, e ainda não sabem o porquê dele parar em uma certa quantidade. Isso ainda não foi documentado pela fundação, pois é muito arriscado para os funcionários e morados por perto. E ainda não sabem o porquê dele parar em uma certa quantidade. Pesquisas indicam que PDM 014 é uma anomalia inanimada, não tendo nenhuma característica racional. Testes com classe Decode. 11, 55, 63, 45, 95 indicam que qualquer tentativa de ingerir esse alimento, couve, terá diversas dores de estômago, podendo levar até o óbito do indivíduo que se alimentou de PDM 014. Ainda não sabem o porquê isso aconteceu, apenas que é muito arriscado. Adendo. Qualquer tentativa de eliminar PDM 014 não deve ser tentado, pois, após o incidente Eucabages, acreditam que os 18 couves principais sejam indestrutíveis, pois não são eliminados pelos lança-chamas, apenas as suas duplicadas são queimadas. Origem de PDM 014. Atualmente suas origens são desconhecidas, mas o vilarejo tem uma suposta lenda ou história sobre a origem datada de 500 anos atrás passada de geração para geração no vilarejo. Essa lenda diz que um estrangeiro, apelidado de armado com um escudo e um machado, teria vindo até o vilarejo, e numa tentativa de roubar os couves de uma senhora teria feito alguma magia que duplicou os couves. Os moradores garantem que alguns de seus antepassados teriam registrado em papel algumas das frases proferidas por a seria um dia você quer alguns dos seus couves. Você quer seus couves de volta E aqui está os seus couves. Sendo essas frases as principais dentre outras, após essas palavras o suposto evento de duplicação dos couves, apelidado pela fundação de Inferno dos Couves teria acontecido. Que essa é a versão da história mais aceita pela fundação, pois muitas outras narrativas sobre essa lenda são contadas, como uma versão onde seria o próprio Deus interferindo. Contudo, essas lendas não são consideradas verdadeiras pela fundação, pois são meras superstições. Testes. Ocultar no total 3 testes foram realizados com PDM 014. No primeiro teste, o classe Decode
11, 55, 63, 45, 95 teria como objetivo se alimentar de uma das duplicatas de PDM 014. Os couves principais não foram usados como teste, pois esse teste ocorreu após o incidente Eucabages, e após 4 horas, os primeiros sintomas foram notados, uma vez que o D-1155 começou a sentir severas dores abdominais e a vomitar incontrolavelmente. Ao ser internado no setor médico do sítio mais próximo, foi diagnosticado com 2 falências estomacais, e se não fosse tratado de forma oportuna pelos médicos, o mesmo poderia ter falecido. No segundo teste, o classe D Code 912-82-73 foi instruído a entrar na área de contenção com o escudo e um machado e recitar algumas frases. Como resultado, o D-9128 ficou impassível esperando que alguma manifestação acontecesse, mas não aconteceu absolutamente nada, encerrando o teste de forma fracassada, pois os cientistas desejavam ver algum fenômeno acontecer. No terceiro teste, o classe D Code 99, 10, 62, 94 teve o mesmo objetivo do primeiro teste, mas dessas vez, ao consumir o D-9910, virou uma espécie de criatura híbrida, meio humano e meio vegetal, sendo catalogada como PDM-014-1, sendo rapidamente eliminada pelos agentes FTMS. PDM-014-1 surgiu após o teste com o classe D Code 99, 10, 62, 94. Ele apresentava ser muito forte. Apresentava 4 tentáculos construídos inteiramente por plantas, usando para suspender seu corpo no ar. Sua cabeça foi inteiramente aberta, assemelhando-se como uma planta carnívora. Infelizmente, essa criatura era altamente agressiva, deixando 2 agente FTMS em estado grave 1 levemente machucado. Essa criatura foi morta em /22. Os cientistas ainda não conseguem explicar o que ocorreu para o D-9910 sofrer uma modificação tão extrema. A biópsia de D-9910 mostra que ele foi infectado por algum tipo simbionte, tendo seu DNA completamente modificado por PDM-014, se tornando essa criatura grotesca e selvagem. Tentativa de mudança de classe do objeto pela sinapse. Após a análise das remanescências provocadas pela queima das duplicatas de PDM-014, os cientistas descobriram que elas poderiam ser utilizadas como excelente adubo e fertilizante, bem como em alguns medicamentos, a fim de aumentar sua eficácia. Ainda que essas técnicas não tenham sido oficialmente testadas, algumas pesquisas estão sendo realizadas para transformar PDM-014 útil para a Fundação